Olá, aldeia, pessoal, como eu prometi, né, vamos ter as aulas gravadas, daquelas aulas que a gente tinha, né, de desenvolvimento, curso, cada um mês, então vamos tentar fazer esse curso aí à distância, tá? Então, primeiro, né, eu vou começar desde o início tudo de novo, porque algumas pessoas não viram, outras vão ter gravado, sobre o que é Umbanda, né, que é Umbanda, de onde ela vem, o que ela traz e tudo mais. Então, a Umbanda, ela é a única religião brasileira, ela é brasileira, tá? Ela é criada aqui. Ah, mas os orixás vêm da África, o candomblé vem da África com os orixás, né? A Igreja Católica, o sincretismo vem lá da Europa, né? Assim como também o próprio kardecismo. E aí a Umbanda ela aparece aqui com toda essa miscigenação, tá? De forma, digamos, as palavras fogem do mesmo jeito, tá, gente? De forma oficial, né, a Umbanda ela surge em 1908, dia 15 de novembro de 1908, em uma mesa kardecista, tá? Em uma mesa branca, onde o médium, fundador da Umbanda, Zélio de Moraes, ele traz o caboclo 7 encruzilhadas. E esse caboclo funda a Umbanda. Se a gente for pesquisar, existem várias versões aí dessa mesa branca, né? Onde uma é que os representantes ali daquela mesa não aceitavam, né, que pretos velhos e caboclos, espíritos de pretos velhos e caboclos viessem ali e dessem as suas palavras por considerar eles espíritos atrasados. Outras não, outras dizem que eles eram respeitados. Então, assim, exatamente, se a gente for começar a ir atrás, né, dessa biografia do que aconteceu, existem muitas hipóteses. Mas o que a gente sabe, o que é certo, que o Caboclo Sete Encruzilhadas, ele se manifestou nessa mesa branca, e ele disse que ali ele fundava a Umbanda, né? E aqui tem uma frase de efeito que foi dita como várias outras coisas que ele disse naquele momento. Eu sou apenas um caboclo brasileiro, se for preciso que eu tenha um nome, digam que sou seus 7 encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e perdurará até o final dos tempos. Aí uma piadinha, né? Parece que a gente está no final dos tempos. É mais certo que eu. Vamos continuar. Amanhã, na casa onde o aparelho mora, haverá uma mesa posta para toda e qualquer entidade que queira se manifestar, independentemente daquilo que formam em vida. Todos serão ouvidos e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas, nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. E no dia seguinte, ele abre a primeira tenda, né? Ele justifica o nome tenda por ser uma coisa simples, né? A gente tem templos, né? Casas, principalmente naquela época, né? Cheio de arquitetura, aquela coisa toda. Então, ele abre o templo, mostrando a simplicidade e a humildade, que é a base da Umbanda. E depois ele começa a ter várias também outras tendas, que ele abre várias filiais, deixa com uma filha cuidando essa, e por aí vai. E por que eu disse que, assim, a fundação da Umbanda, ela vem aí, né, oficialmente? Porque existem relatos em senzalas de que existiam já manifestações de espíritos, de pretos velhos, até em encarnados escravos. Já existia relato dessas incorporações, né? E aí, ou seja, parece que a Umbanda já existia e essas manifestações desses nossos espíritos brasileiros já apareciam até a fundação da Umbanda em si, tá? E aí entra o sincretismo, né? Que é o que eu falei, a Umbanda, ela é 100% brasileira, tá? Só que nós trazemos os orixás do candomblé, os santos da católica, né? Da onde vem esse sincretismo? Onde ele aparece? Aqui, né? Quando os escravos, eles tinham que ser catequizados, eles tinham que virarem católicos, né? Digamos assim. Então, eles não podiam orar pelos orixás deles, eles não podiam mais ter os cultos deles, né? Eles tinham que rezar para os santos, né? Como os senhores
aí de engenho ordenavam e tudo mais. Então eles começaram a sincretizar, o sincretismo começou aí, né? Por exemplo, se eu preciso de saúde, abertura de caminho, alguma coisa nesse sentido para mim, eu, como africana, iria pedir ao orixá Oxóssi. Mas eu não posso fazer isso, né? Aparentemente eu não posso fazer isso, senão eu vou ser castigado. Então, eu sincretizava São Sebastião, que tinha uma história de vida, né? A gente sabe que os santos, eles viveram. Eles são pessoas que viveram como nós, que provaram vários milagres depois de mortos e se tornaram santos, receberam essa nomeação à igreja. Então, a história de São Sebastião é muito parecida com a história de Oxóssi. Então, eu vou orar para Oxóssi ajoelhado numa imagem de São Sebastião. Daí começa, tá? Ah, então o Oxóssi, o Ogum, o Xangô é o mesmo que o do Candomblé? A gente só usa o sincretismo? Não. Como eu disse, nós incorporamos, a essência da Umbanda é incorporar caboclo e preto velho, né? Então, assim, são caboclos que têm essas características dessas linhas, desses orixás, tá? Que se manifestam na Umbanda. O Candomblé é o orixá que vem, tá? Se eu sou de Oxalá, eu incorporo o Oxalá, tá? Naquele culto religioso. Se eu sou de Oxum, existem várias qualidades de Oxum dentro do Candomblé, por exemplo. Então eu incorporo aquela Oxum, né? Aquele Ogum é a entidade que vem, tá? O orixá, nós não trabalhamos com os orixás, nós trabalhamos com caboclos, né? Índios de pena que viveram aqui no Brasil, na época ou antes da colonização aí, tá? E aí aqui tá o sincretismo, que a gente usa até hoje, é bom até esses slides já estão com vocês, para vocês aproveitarem até esse tempo aí e assimilando. Alguns ainda se atrapalham quem é quem, tá aqui, tá? Oxalá, como eu disse no Candomblé, é o orixá Oxalá, por isso que tem filho de Oxalá. Oxalofã, Xaguian, tem o Oxalá mais novo, Oxalá mais velho, tem várias qualidades desse orixá, tá? Mas nós sincretizamos como Jesus Cristo. Posso dizer que ele é o único aqui que não é um caboclo, ele é Jesus. Então, ninguém incorpora Jesus, gente, tá? E então não existe essa incorporação dessa linha de Oxalá na Umbanda, porque ela é um sincretismo a Jesus Cristo, tá? Não existe filho de Oxalá na Umbanda, porque no Candomblé ele é um orixá. Na Umbanda a gente tá pedindo e orando para Jesus Cristo da mesma forma que fazem na Igreja Católica, mas dentro de um terreiro de Umbanda, tudo bem? A Nossa Senhora Aparecida, como várias outras, Nossa Senhora de Fátima, a maioria das Nossas Senhoras é Oxum, tá? Mas a mais, que a gente simboliza mais é a Aparecida, que é a Oxum, tanto que a história da santa, ela foi encontrada no rio, né? Rio lá de Aparecida, passa ali do lado da igreja. Quem é orixá dos rios, das águas doces, rios e cachoeiras? Oxum. Tá vendo como vai o sincretismo aí? No terreiro, e na maioria dos terreiros de Umbanda, a gente tem Nossa Senhora de Fátima e... Não é a Fátima. A Fátima é a coisa de Portugal, né? Nossa Senhora Conceição. Nós temos a Fátima também é um Oxum, tá? Mas nós temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Aparecida são os Oxuns que vibram em rios, cachoeiras. E a Conceição, ela é o Oxum que vibra no mar, naquele encontro do rio com o mar, né? Tem Oxum no mar, aí é um outro curso aí que a gente vai fazer, tá? Oxóssi é o São Sebastião, como eu já tinha usado de exemplo. Xangô, São Jerônimo. Xangô Agodô, tem Xangô Caô, que é São João Batista, tá? E Xangô Agojô, que é São Pedro, tá? Mas quando a gente fala Xangô, todo mundo lembra do leão aí, do São Jerônimo, tá? Omulu, você tá falando que é tudo caboclo aqui. Omulu, a gente incorpora caboclo de Omulu? Não, não tem caboclo de Omulu. Então a gente incorpora o orixá Omulu, ou o orixá Abaluaê aqui, que a gente usa no Candomblé, são entidades também muito próximas, mas diferentes. E na Umbanda também, só que a gente usa a mesma linha para os dois, né? É muito difícil um médium trazer o Omulu ou o Abaluaê. Muito difícil. Nós normalmente trazemos pretos velhos de Omulu. A maioria das nossas irradiações, das nossas manifestações dentro
da nossa casa, de todas as casas de Umbanda, são pretos velhos que trabalham muito próximos da linha de Omulu, né? Que junto a esse orixá trabalham essa coisa de morte, vida, muito próximo à terra, né? A transformações, doenças impregnadas, né? Chagas, doenças que são chagas mesmo. Então são pretos velhos que trabalham muito com essa linhagem, trabalham muito próximo. Então eles são pretos velhos de Omulu, tá? Normalmente aí. Então continua sendo preto velho, né? Caboclo e preto velho, como eu tinha dito. Inhaçã, Santa Bárbara. Nanã, Nossa Senhora de Santana, Santa Ana. Ogum, São Jorge. São Lázaro, Abaluaê. E Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá. Também a Nossa Senhora dos Navegantes, tá? Esse sincretismo que Iemanjá aí. Tudo bem? Vamos lá. E aí entra a Umbanda, que a gente fala Umbanda pura ou Umbanda branca. A nossa Umbanda é Umbanda pura? Pura é, né? A gente tá lá pra fazer o bem, enfim. Umbanda branca? Branca também é, porque a gente usa branco, mas ela não é aquela Umbanda raiz. Não é. Eu vou explicar isso, tá? Porque a Umbanda raiz, ela só trabalha com essas 3 entidades. Porque essas 3 entidades é a trindade da Umbanda. Toda religião tem uma trindade, tá? O triângulo, quem for estudar isso e conseguir entender, tem um simbolismo muito grande dentro de todas as religiões. Todas têm a sua trindade, tá? E a nossa é essa, os caboclos brasileiros, os nossos pretos velhos e as crianças. Ah, então a Umbanda que se fala, né? Umbanda raiz, Umbanda pura, Umbanda branca, só trabalha com essas entidades só, tá? Tem terreiro que uma gira é de caboclo, outra gira é de preto velho. Então uma semana você toma consulta do caboclo, outra preto velho. Baiano, boiadeiro, marinheiro, não tem. Não tem, não faz parte, tá? Isso vem aí, como eles são da nossa cultura, né, brasileira, eles são espíritos desencarnados também aqui no Brasil, estão muito próximos de nós, eles acabam trabalhando com a gente, mas não na Umbanda pura, sigamos na Umbanda que a gente conhece, tá? Então a Umbanda mesmo é só essas 3 entidades. Tem terreiro que trabalha assim mais próximo disso? Tem. Primado do Rio aqui em São Paulo, por exemplo, tá? Ah, nós somos do Primado de Umbanda. Somos do Primado de Umbanda de São Paulo. Tem diferença com o Primado de Umbanda do Rio, que eu vou explicar na próxima aula, tá? Que o Primado de Umbanda de São Paulo, ele foi fundado pelo Pai Félix. Não sei em que ano, eu sei que Pai Félix nasceu em 1900, morreu em 1975. Agora, que ano ele fundou o Primado de Umbanda, é só ver no site, aí a gente pode até buscar. Tá? Mas ele vem do Rio e junta com outras coisas que ele aprendeu aí, fundando o Primado de São Paulo. Vou falar tudo isso na próxima aula, cenas dos próximos capítulos. Tudo bem? Então, o Primado do Rio, ele é muito próximo disso, tá? Ele não tem tanta mironga, tanto fundamento como nós temos, que cada terreiro tem os seus fundamentos, tem os seus assentamentos. Não, lá os assentamentos são todos iguais em todos os terreiros. É difícil a gente entender porque a gente não tá acostumado com isso, tá? Mas é o fundamento da Umbanda, é essa trindade, e o trabalho deles, entre aspas, se resume a isso, tá? Acaba sendo realmente mais simples, né? Por isso, tá? Então, essa aqui é a próxima aula, que vocês vão ver na semana que vem, a nossa linhagem de onde viemos, que é onde eu vou explicar Pai Félix. E, assim, a Umbanda, além de tudo isso que eu falei, né, de como ela é formada, né, a trindade da Umbanda e tudo mais, ela é uma religião, tá? Realmente reconhecida. Então, a Umbanda, ela pode batizar, ela pode casar e ela pode fazer exumação. Exumação não. Ah, esqueci o termo, que é quando vai enterrar, gente. Esqueci. Desculpa, eu não vou gravar tudo de novo só porque eu esqueci. Depois eu lembro e escrevo lá pra vocês, tá? Então, como ela pode fazer essas 3 coisas, ela é uma religião, tá? O candomblé, por exemplo, não pode, ou não é reconhecido, né, nacionalmente, porque ele é um culto religioso. Nós somos religião, tá? Então, para aquecer aí, aquecer eu já vi que deu 14 minutos, mas que isso o aluno não aprende, já aprendi que é 15 minutos a atenção do aluno, né, para aula, então tá na hora de terminar mesmo. Tá aí um pouquinho da história da Umbanda,
de onde ela veio, como ela apareceu, e essa que a gente fala que é uma mistura de um pouco tudo, né? Na verdade são sincretismos que a gente junta e traz aí a nossa religião. Belezinha? Até a semana que vem. Dúvida pode colocar no grupo, procura pôr no grupo aberto, porque aí normalmente pode ser a dúvida do seu irmão, se eu puder ajudar, ou minha mãe que tá lá no grupo também, tamo aí, tá? Boa semana, gente!